2 do livro Palavras de Vida Eterna. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 15. Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, companheiros espirituais presentes no nosso estudo, começamos novamente falando da nossa gratidão de podermos estar aqui reunidos, estudando as mensagens que Paulo nos deixou há tanto tempo atrás e que até hoje repercute nos nossos corações, na acústica do nosso ser. Agradecemos, Senhor, as bênçãos de podermos compartilhar as nossas ideias e aprender sempre. Que todos aqueles que aqui estão possam participar de forma completa, possam participar dando a sua opinião, ouvindo e aprendendo sempre. Abençoe a todos aqueles que na noite de hoje não poderão comparecer. Abençoe-nos a todos nós, Senhor. Fique conosco nesse estudo e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Oficialmente, boa noite para todos. Boa noite. Estamos aí no dia 19 de fevereiro de 2025. Semana passada nós terminamos a primeira carta aos Coríntios, vencemos mais uma carta de Paulo, a segunda maior dele. Fizemos diversos aprendizados, muito bons os estudos. E hoje a gente ficou de fazer uma recapitulação, um apanhado, uns dizer de vocês das partes que mais gostou, do que aprendeu, ou até se ficou alguma dúvida também que a gente possa tirar. Então, gente, a palavra está aí com vocês. Agora, eu só vou fazer uma pergunta, que isso aí está na prova que eu vou mandar para vocês, tá? Brincadeira, tá, gente? Tem prova não. O que essa carta aos Coríntios, né? O que essa carta aos Coríntios, qual foi a intenção de Paulo ao escrever essa carta? O que vocês definiram da carta aos Coríntios? Aí é uma opinião, né? Para depois entrar numa parte mais particular. Posso falar? Pode. Eu acho que tem uma variedade de questões que a igreja de Corinto estava enfrentando naquela época e que Paulo vai oferecer ali ensinamentos tanto práticos quanto teológicos, que são aqueles mais profundos, com o objetivo de que aqueles cristãos que estavam ali pudessem viver e se relacionar melhor com os outros. Perfeito. Tive essa visão. Isso aí. Então, assim, quem perguntou aí que eu não vi, tá gravando sim, tá? Paulo, ele aborda os problemas morais da igreja, né? E tanto que nós conseguimos trazer muitos, ou todos eles, se a gente pode até afirmar assim, para o nosso tempo, para a nossa atualidade, né? Porque moralmente nós continuamos fazendo divisões, moralmente nós continuamos fazendo, sou de Cefas, sou de Paulo, sou de Apolo, continuamos fazendo isso. Então você vê, né, que temas que ele trabalhou e que ele
se esforçou para que não acontecesse. Eles estavam acontecendo. Alguns problemas desses, elas vão aparecer nessa segunda carta que a gente vai entrar. Mas uma carta que a gente vai estudar, e está logo depois da segunda carta aos Coríntios, que é os Gálatas, ele vai enfrentar vários problemas aí. Sabe o que eu acho, Sidney? No início dessa primeira, né, da primeira carta, eu acho que primeiro ele revela os comportamentos extremamente equivocados deles. Depois ele começa a trabalhar o despertar espiritual deles, porque eles eram muito materialistas, né, e com atitudes equivocadas. Então ele trabalha esse lado, mostra para eles, né, e depois ele começa a mostrar os dons que eles têm e que eles não estão sabendo aproveitar. Certo, isso aí. Logo no primeiro capítulo, quando ele fala justamente essa questão das divisões que você falou, né? Ele fala lá no capítulo 1, no versículo 10, que ele fala: eu vos exorto, irmãos, em nome do Senhor Jesus, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós, sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Isso aí, para mim, a doutrina espírita é o que a gente está vivenciando hoje. Todas essas divisões que o movimento espírita está passando, querendo mudar Kardec, criticando Divaldo Franco. Então, assim, esse chamamento de Paulo aí, logo na primeira parte da carta aos Coríntios, é muito atual, como toda carta, né? Mas me chamou muita atenção logo de início essa questão da divisão, que é o que estava acontecendo lá em Corinto, né? E aí ele ainda pede para seguir o exemplo de Cristo, que mesmo com as divisões, com as contendas que tinha, das pessoas que não pensavam da mesma maneira, o que ele fazia? Ele vivia em paz com esses grupos, né? E tinha uma harmonia. Então, se Cristo é o nosso exemplo, é assim que a gente deve se portar diante dessas divisões que os homens fazem. Porque Jesus, ele não estabelece divisões, né? O que a gente faz? Ele foi a proposta de inclusão de todos, seja o centurião, seja a samaritana, seja o samaritano, seja o grego, seja a mulher Ciro-fenícia, Zaqueu, Madalena, e foi por aí. Então, assim, que eles tinham as divisões na sociedade, mas Cristo trouxe todos eles para debaixo do seu grande guarda-chuva de amor. Então, sim, quando a gente está debaixo desse pensamento que Jesus colocou, da unificação de todos, é o que Paulo trabalhou aqui. Não sei se se lembra que a gente estudou muito. Agora eu posso estar até confundindo, mas acho que foi nos Coríntios mesmo, que ele trabalhou da questão da refeição dos ricos e dos pobres, que os ricos traziam uma refeição e os pobres saíam com fome, né? Porque eles traziam só para eles, só para o grupinho deles. Então, sim, quando a gente vê que nós temos pensamentos diferentes, né? Nós temos diversidades de pensamentos diferentes, e isso é ótimo, e isso é excelente. Jesus não combateu isso, mas que essa diversidade não nos leve à desunião, nos leve ao diálogo, nos leve a querer ser melhor, nos leve a ver o ponto de vista do outro, nos leve a ajudar. Essa diferença de pensamento, isso é essencial para uma sociedade. Senão todo mundo ia ficar igual, idêntico, a gente não ia ter nenhum progresso. Mas as divisões, eu vou fazer isso porque eu acho que é assim, eu vou fazer isso porque Paulo não falou, mas eu acho que não, assim, começou a crescer essas divisões ali dentro, e realmente ele combateu isso aí com ferro e com fogo ali, muito grande ali. Isso que você falou dos alimentos, ele cita 2 vezes isso, no capítulo 8 da carta e no capítulo 10, Sim. que ele vai abordar essa questão dos alimentos que eram oferecidos aos ídolos, para os cristãos não comerem aqueles alimentos para não escandalizar os crentes, lembra? Então, ele cita isso em 2 momentos dessa mesma carta, realçando a importância disso.
É mesmo porque ele vem falar lá no capítulo 3 que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em cada um de nós. Então, ele reforçando isso, ele vai chamar atenção pelos comportamentos que estavam acontecendo, né? Porque se você tem a consciência de que Deus habita dentro de você, você vai procurar modificar as suas atitudes que não são condizentes com um Deus que habita dentro de mim, né? Perfeito. E é interessante porque ele começa falando, convocando a essa união. E se a gente for analisar o capítulo 16, que parece assim não trazer grande ensinamento, se a gente eu reli mais de uma vez, e quanta lição tem ali. O cuidado com o Timóteo, o acolhimento, né? Prisca, Áquila. Então, é o quê? É a mesma linha de pensamento, tanto no primeiro quanto no último capítulo, né? Eu ainda achei interessante que eu falei, não é só assim uma despedida, não, né? Ele continua dando lições. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Ele fala sobre o Estéfano, que está começando o trabalho, tem depois deferência com ele, né? Cuidai do Timóteo. Olha, o que é isso? É a mesma linha de pensamento. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar, né? Você vê que até na despedida ele se importa, né, no acolhimento, né? Ele não perde um tempo, né? Não, no acolhimento eu destaquei, eu reli esse 16 e o acolhimento. A linha de pensamento, né? Permanece. Início e fechamento. Sempre ensinando, né? Em todo momento, aproveitando a oportunidade, né? Que ele, inclusive, fala, por aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim. E os adversários são numerosos. Então, foi isso que ele falou na carta toda aos Coríntios, né? As oportunidades de ensinamento, de crescimento, de mudança, de transformação, que tem no capítulo que fala, né? Mas mostrando sempre que teremos adversários. Quanto mais nos propomos a mudança, os adversários estão aí. Mas sede firmes. Sede firmes, manter na fé. Fortes. Manter na fé. Corajosos, fortes. Corajosos, né? Achei muito interessante. Você imagina, né? Naquela época, lá nos primórdios aí do cristianismo, o meio de comunicação eram essas cartas. Você imagina o que Paulo não faria na nossa atualidade hoje com o que nós temos, né? Você imagina. Os
recursos, né? os recursos, a potencialidade que ele tem, o que ele faria, né? Que não perde tempo. Nossa, o homem ia vir como um trator. E é claro, a gente sabe que ele vai reencarnar por aí. Se não reencarnou, deve ter reencarnado depois. A gente não tem notícia, mas nos leva a pensar, a refletir que ele também não perde esse tempo, né? Ele aproveita até a última instância para poder dar um recado. E aí, Valéria, Magda, Martinha, o Eduardo. Eu li alguma coisa no livro do Haroldo, eu achei bastante interessante. Está até aberto na página aqui onde eu li. Falando que ao longo dos séculos, as cartas dele foram examinadas pela ótica dos encarnados. Todos os aspectos espirituais mencionados no texto foram ofuscados pela incapacidade de compreensão. Que esses textos não foram escritos, senão, para espíritos imortais. Que eu acho que é uma pergunta que nós fizemos muito durante todos os estudos. Eles estavam entendendo? Eles estavam entendendo? Então, o Haroldo vem e trouxe isso. Né? Que realmente, que só com o tempo, e ele até coloca com a codificação de Kardec, é que a gente consegue realmente sair e chegar nessa interpretação. Porque naquela época, na realidade, ele estava falando porque ele estava muito à frente. Né? Tinha um conteúdo ainda e está falando ao longo dos séculos. Isso não foi compreendido. Eu achei bastante interessante. Não, sem dúvida, porque você abordou uma questão realmente que a gente se toca a todo momento. Eu acho que a gente vai se perguntar isso ao longo de todo o estudo das cartas, né? Mas eu vejo da seguinte maneira, o meu pensamento é o seguinte: será que todos entenderam? No Sidney pensante aqui, eu acho que não. Mas aqueles que estavam ouvindo ou lendo a carta, querendo mudar, procurando alguma coisa que os planificasse, procurando uma maneira de ser melhor, esses entenderam. É como ele falou aqui no livro, ele fala, né? Foi escrito para espíritos imortais. Isso aí. Então eles estavam ouvindo. Podiam não estar naquele momento ali tendo uma plena compreensão. Mas o ensinamento estava ficando. Sem dúvida, né? Porque assim, se eu leio essa carta querendo que ela tenha a resolução de um problema material, de um problema assim, ele não vai encontrar, ele não vai entender. Agora, se eu me incluo dentro, vamos poder dizer assim, das divisões, né? Se eu me incluo ali dentro, eu falo assim, poxa, realmente, eu estou errado, né? E eu vou mudar. Então, assim, você entendeu o recado. O que eu vi aí, então, são esses dois aspectos, né? Aspectos de dia a dia, igual a Marília falou, dos problemas, de como que a igreja devia se conduzir, como é que ia resolver isso. E tinha uma outra mensagem mais profunda, que talvez naquele momento nem todos tivessem ouvidos de ouvir, mas estavam ali. Né? É a mensagem de hoje. E aí ele ainda fala que na obra dele, na realidade, ele convida o mundo a pensar acerca da imortalidade, a resgatar a essência da nossa existência. Então isso é uma coisa que foi feita lá quando ele escreveu, né? Mas que na realidade ele está fazendo esse convite, apesar de coisas práticas estarem sendo colocadas também, no que nós trouxemos para o espiritual, é porque mesmo naqueles tempos ele estava fazendo esse convite para pensar. Né? É claro que ele pontuou algumas coisas que estavam incomodando ele e a comunidade. A questão dos véus, a questão que teve do incesto, que a gente estudou ali. Ele pontuou algumas coisas que eram da cultura, vamos dizer assim, eram até materiais. Mas se você pegar 90, 95, 99% da carta são coisas espirituais. Porque se ele tivesse escrito a carta para resolver só problemas materiais, só problema de hierarquia, só problema assim, essa carta tinha ficado igual os escritos de Moisés. Só para aquele tempo, só para aquele lugar, só para aquela condição. Mas como ele resolve problemas morais, ela continua valendo até hoje.
Ele nos chama lá, fala da questão da liberdade, da responsabilidade que a gente tem, lá no capítulo 6, que ele fala que tudo me é permitido, Sim. mas nem tudo me convém. Ele chama, mostra um lado de que realmente nós temos a opção de fazer tudo. O livre-arbítrio nos permite fazer tudo, mas a partir daí você vai analisar o que é bom para você fazer, o que é bom para o outro fazer, o que edifica, o que tem sabedoria, né? A liberdade do propósito. Né? Então, ele chama para esse lado também, de nos acordar para a gente saber, a partir desse ensinamento, você pensar 2 vezes antes de tomar determinadas atitudes. Certo. Saber se aquilo vai ser bom para você, se vai ser bom para o outro. Né? Eu vou só completar o que a Jane falou e vou passar a palavra para o Eduardo, que quer falar. A Jane falou a questão da liberdade. E a Verônica falou na questão do capítulo 8, e o que me chamou a atenção no capítulo 8 foi que ele enfatiza a liberdade. Porque assim, olha, você tem o direito de ir lá comprar a carne dos animais sufocados, dos animais sacrificados, lembra que a gente estudou isso? Você tem o direito. Você tem o direito até de comer com os amigos. Mas em prol do teu irmão, evita isso. Né? De você estar sendo colocado numa posição de ele evitar o questionamento. É tipo assim, ó, você pode, mas você não deveria. Então, olha como que ele chama a atenção de uma maneira muito sutil para a questão da liberdade que nós temos. Até nós. Era bem diferente do que, por exemplo, os judeus tinham, né? Que seguiam aquelas 300, não sei quantas leis, ou podia, não podia. Não tinha... Não, era 8 ou era 80? Se era irracional, estava na lei. Tinha problema. Isso que o Sidney está falando, lá no versículo 9, ele fala, né, que essa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Exatamente. Né? E, gente, isso é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Porque assim, ainda mais hoje em dia, onde tudo é filmado, tudo é colocado, e é muito tirado as coisas de contexto, sabe? Então, assim, uma pessoa pode colocar palavras na boca de outra pessoa. Então, assim, envolve um pouco esse lado, mas eu não quero entrar nesse caminho não, porque esse caminho é muito espinhoso. Eu quero tratar de que você é visto por algumas pessoas. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Exatamente. Nem que seja dentro de casa, gente. Nem que seja dentro de casa. Ué, pai, você está fazendo aqui e lá tá falando outra coisa na palestra? Tá vendo? A gente é visto. Então, sim, posso, mas não devo. E é isso que ele trabalha aqui. Né? O Eduardo, pode falar, senão a gente vai... Bom, primeiro eu queria dar boa noite para a turma toda, né? Eu peguei alguns ganchos aqui, talvez da Jane. A Jane, na mensagem que ela deu, aprender sempre. Eu tenho procurado aprender sempre. E voltando ao nosso estudo da semana passada, o Sidney falou que alguns ficam em silêncio, e isso não quer dizer desinteresse, palavra sua. Na verdade, eu fico muito em silêncio, eu fico observando, que eu fico aprendendo, porque eu tenho que confessar, né, a vocês que eu me sinto assim, muito pequeno no que diz respeito a conhecimento perante essa classe, né, de altíssimo nível que eu... Que não é a classe sacerdotal, não de fariseu. Não, mas é porque vocês têm um conhecimento muito mais vasto, conhecimento teórico. Talvez eu tenha muito conhecimento prático, não espírita, mas prático da vivência, tem 70 anos, né? E aí tem uma garotada muito nova aí. Então, o meu silêncio quer dizer... O que é isso, né? Poxa, como é que esse pessoal fala? Pega um livro daqui, um livro dali. Eu estou me aperfeiçoando, viu, Sidney? Estou tentando melhorar dia a dia. Eu acho que quando a gente se propõe a melhorar em alguma coisa, eu acho que já é algum avanço. Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui no livro, nas cartas de Paulo aos Coríntios,
Uma coisa que me chamou muita atenção, e por isso eu grifei, por isso eu estou trazendo aqui, a Jane já deu uma pincelada rápida, mas era uma terminologia, vamos dizer, que eu usava muito em reuniões com os funcionários. Você sabe que eu fui superintendente do Banco Itaú, tinha 189 funcionários, então era constante as reuniões, e eu usava alguns termos que eu nem sabia de que era. A minha mãe era muito católica, muito religiosa, enfim, sempre trazia essas coisas, e eu fui trazendo esses conteúdos comigo, pequenas pinceladas. Aí eu caí aqui no capítulo 7, que me veio à cabeça soluções para problemas diversos, né? Aqui traz sobre casamento e virgindade, carnes sacrificadas aos ídolos, e aí que eu me deparei com o que eu sempre falava, né? E aí eu gostaria de ouvir mais de vocês a respeito, porque eu usava isso como uma... Olha, gente, para vocês aprenderem. O tratamento ao cliente tem que ser assim, assim, assado. Não faça isso. O que é? As carnes sacrificadas aos ídolos. Soluções práticas. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu falava muito isso. Olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você pode tratar bem o cliente, você deve tratar bem o cliente. Desculpe eu estar fazendo essa pequena analogia, porque aí já está no meu mundo, né? Sim. Mas nem convém, você não pode pegar um cliente e jogar ele para dentro do caixa, atrás do caixa. Ele vai ver tudo que está acontecendo dentro do caixa. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Então, eu peguei essas pequenas frases, né, do capítulo 10, que eu achei muito interessante, porque tem muito sentido. Para mim, tem muito sentido. Você é permitido. Ok. É permitido, você pode fazer e tal, mas nem tudo lhe convém. Permissão é uma coisa, ser conveniente é outra totalmente diferente. Então, isso me chamou muita atenção, entre todas as coisas, muitas coisas me chamaram a atenção, mas essa me chamou mais a atenção porque eu usava isso. Era uma forma de eu dar um start na turma, né? Cuidado. Então, essa é uma pequena contribuição, e agradecer a vocês aí, que eu estou aprendendo cada vez mais. Então, o meu silêncio é um silêncio de aprendizado, e não assim... não tenho o que falar, tem muita coisa a falar, mas não é o momento agora. Obrigado, gente. Sem problema, Eduardo. A gente fica conectado aqui. É claro que a gente vai tocando o assunto. E se tiver sempre alguma coisa para poder comentar do versículo e tal, pode chamar, pode agregar, não tem problema nenhum. Mas eu comentar mais um pouco, e você pegou o gancho ali da Jane, dessa fala que tudo é permitido, mas nem tudo edifica e nem tudo convém. Na verdade, isso é um melhoramento da lei mosaica. Por quê? Porque, assim, lá atrás, quando não tinha lei nenhuma, tudo era permitido. Tudo. Se o cara me fazia mal, eu ia lá e matava a família dele. Se o cara machucava um animal de estimação meu, eu ia lá e matava todos os animais dele. Então, tudo era permitido. Tudo era permitido. Então, essa fala, e até entre aspas aqui, era uma fala, era muito comum. Só que nem tudo convém. Esse nem tudo convém, quando você coloca o evangelho do Cristo, ali você percebe, porque o tudo é permitido é o homem velho. E nem tudo me convém é o homem novo. Esse é o ponto de equilíbrio. Você sai na rua, alguém passa, te xinga, sei lá, do nada, alguma coisa, eu vou lá, vou bater nele. Eu vou lá, vou esmurrar esse cara. O cara foi embora, não, vou correr atrás dele com um carro, vou bater nele. Cara, deixa pra lá, o cara foi embora, o cara tá perturbado, o cara brigou com alguém, sei lá. Você pode, tanto é que os nossos telejornais de polícia estão cheios desses casos assim, de um matar o outro.
Mas o homem novo, ali, o que não me convém, ele fala assim, calma, meu irmão, calma, tranquilidade, tal. Essa fala, ela é a dualidade. É a dualidade entre o homem velho e o homem em Cristo. É o que vai te segurar ali. Né? E hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos mais ainda. Lei de ação e de reação, a lei de justiça, eu vou pagar, vou ser melhor eu ficar quieto aqui agora, não querendo ser passivo, né? Mas sendo pacificador, mas isso não me convém atuar agora não. Isso não me convém gastar energia, e não me convém ir lá e brigar. Então, essa é o grande ganho da gente poder utilizar o nosso livre-arbítrio com Jesus, para Jesus e edificando os nossos atos. Essa fala de Paulo é o equilíbrio, é a busca do equilíbrio incessantemente, que a gente precisa dia a dia. Pode falar, Valéria. Uma outra coisa que eu li também, e eu lembrei de você falando, tem um outro capítulo do livro do Haroldo em que ele olha a questão do conhecimento da Torá que ele tinha, como que foi importante, como que ele usou isso. Ele compara em um capítulo até um jogo de quebra-cabeça, como se isso tivesse que ser montado, né? E a percepção que ele tinha, que inclusive aí até ele está falando, de que, porque ele tinha uma visão messiânica dentro dentro do judaísmo. Sim. Ele viria o Messias e ia resolver tudo. E ele usou o que ele sabia para mostrar que não era isso. E, inclusive, um outro parágrafo de que eu separei, ele fala que até Jesus falava que os únicos títulos que ele aceitaria seria de mestre e médico de almas, que ele chamava a atenção dos apóstolos quanto a ser adorado. Sim. Que é uma visão, a adoração do encarnado, que isso devia ser ao Criador. E aí ele vem na questão do Criador, o que é esse Criador, né? Então, E fala aqui que em todo o planeta existem legiões de pessoas adorando encarnados. Então, até Jesus não queria ser adorado ele é só aquele espírito, igual você falou várias vezes, ele é um espírito vamos lá no conceito, que também eu achei sensacional, de ressurreição, né? O espírito ressurreto, ele era isso, mas ele não queria ser adorado, ele não era Deus. Ele era um espírito, um nível de elevação muito maior, mas ele não queria. E Paulo reforçou isso aí. E talvez outros apóstolos até não tenham visto. E a questão dessa adoração passa muito pelo conceito de judaico de idolatria. Não façais imagem e semelhança de Deus. Né? Então, até isso você vê que esse é um conceito judaico lá do Decálogo, e que ele respeitou, né? E ele fala assim, adorar, você tem que adorar a Deus, porque tudo provém dele, né? Então isso é muito certo, e Paulo pescou isso muito bem, né? Paulo pegou isso aí muito bem, exatamente por o que você analisou aí, que você leu aí, através do conceito que ele tinha, a teologia da Torá que ele trazia, todos os estudos que ele tinha, né? Com Jesus foi a facilidade de ele encaixar tudo aquilo ali. Ele conseguiu depois colocar o amor nas lições dele. Porque né, ele perseguia achando que ele estava correto. Quando ele conseguiu, né, ter a visão do evangelho, do amor do Cristo, aí ele mudou a forma, porque ele apontou, mas ele depois veio com soluções. E aí eu já vou engatar no que eu mais gostei, e que eu adoro, não sei se a Valéria vai lembrar, não estou fazendo propaganda nenhuma não, mas a gente foi facilitadora, nós duas. Parabéns. Dependendo do estudo do André Luiz, a gente fazia em dois facilitadores, no mesmo capítulo, que foi sobre o amor. E eu lembro que eu terminei tentando ler sobre os atributos do amor, esse hino dele do capítulo 13, 1 até o 13, 3, e não consegui, se emocionou? De tão emocionada que eu fiquei. Eu não consigo ler ele em voz alta, só. E aí, para mim, foi o que mais destacou, porque o que ele está falando para os coríntios? Que eles têm alguma coisa de bom dentro deles. Ele aponta
né, os comportamentos equivocados, mas ele está falando, sacudindo, para que eles despertem esse lado, né, o interior deles. E eu acho que o ápice, para mim, foi esse hino aqui. E aí até o Haroldo fala uma coisa muito bonita, né, que é para eles seguirem o amor. O Haroldo não, né? Ele no começo 14 falando para eles seguirem o amor, porque um dos atributos todos da fé, da esperança, o amor era no nível mais alto. E aí o Haroldo fala uma coisa muito linda, que essa expressão de Paulo é o coração do Evangelho, em que o apóstolo lista os atributos do amor, destacando que as profecias são simplesmente probabilidade. O amor, sim, pode alterar qualquer previsão. O amor é a fatalidade, então, né? Vamos dizer assim. E aí é isso, é a língua de Deus, é essa língua do amor, a gente ainda não tem essa compreensão. Como eles não tiveram, a gente tem ouvidos de ouvir, mas a gente ainda não consegue atingir esse amor, né, de Deus. E essa língua a gente ainda não consegue atingir, né, que é o amor puro de um espírito superior. Concordo. Então, para mim, esse capítulo é o que mais toca no meu coração e eu faço essa leitura sempre que eu posso. Então, eu destaco essa questão que, assim, não tem outro caminho da nossa mudança para a gente chegar mais perto de Deus, para seguir junto com Jesus, que não seja pelo amor. E só passar para a Valéria falar, mas ao se emocionar, ao ler esse capítulo 13, isso é o entendimento do que ele falou, porque é o seu coração para o coração de Paulo, para o coração do Cristo. Né? Se a gente for colocar que ele recebeu essas mensagens de Estevão, de Abigail, que recebeu de Jesus, então assim, não vou falar, chega a ser muita pretensão falar que isso aqui é uma pureza, né? Que a gente teve os médios, mas que está bem perto disso, tá? Pode falar, Valéria. Não, é só essa questão mesmo, né? E aí, a Marília falando, a gente vê, olha o plano reencarnatório dele, né? Porque ele veio, é aquela questão de como ele foi educado, o cargo que ele teve dentro do, né, como rabino, e isso foi necessário para depois. Que plano reencarnatório, aí a gente vê, né, que foi a questão até do seminário no sábado, o plano reencarnatório dele, porque talvez ele não tivesse chegado nisso se ele não tivesse tido a vivência e o conhecimento teológico que você falou. Aí ele trouxe amor para a prática, juntou tudo e foi capaz de né? Aí passa uma mensagem desse tipo. E ele, Valéria, ele consegue ter consciência disso porque, agora eu não me lembro qual quarta que é, que ele vira e fala assim, o Cristo me resgatou no ventre da minha mãe. Ele não fala nem ali, ele fala que o Cristo me resgatou no ventre da minha mãe. Quer dizer, plano reencarnatório. Não era para acontecer aquilo tudo, tá? A morte de Estevão, aquilo tudo. Mas ali já tinha um plano reencarnatório para Paulo. Ele fala já assim, era o vaso escolhido. Isso, o Cristo me resgatou no ventre da minha mãe. Ele fala isso. A Deli quer falar. Aproveitando a Marília, e também me sensibilizou esse capítulo 3, com relação à caridade e o amor, né? Mandamento maior. E aí eu refleti sobre isso na hora que ele fala, né, que se falasse todas as línguas, e eu trouxe para nós a gente estudar tanto, né, e a gente fala sempre, estudar sim, e agora a gente precisa vivenciar tudo que a gente estudou, vivenciar esse amor que Paulo está colocando aqui para nós. E aí as oportunidades nos surgem, gente, diariamente, e quantas às vezes a gente perde, né? E lembrei também de Santo Agostinho, que aí na avaliação do nosso dia a gente vê que perdeu uma oportunidade. E assim, não precisa ser uma oportunidade grande, são coisas pequenas. Comecemos dessas pequenas coisas, de ouvir um amigo, né, de uma entrada no ônibus, de um comportamento dentro de um ônibus, de uma fila, são coisas muito pequenas que a gente pode começar. Isso. E aí eu fiquei numa dúvida que eu gostaria que vocês me ajudassem, quando ele fala assim, quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão,
é a evolução, né? No estudo que a gente fez, você pontuou isso como evolução. Sim. E aí eu fiquei na dúvida quanto à ciência também desaparecerá. Que ciência é essa? É a ciência que Kardec pontua com relação à observação, a estudo? É a ciência física biológica? É a ciência de conhecimento? O Deli, eu afirmo para você tudo. Olha só, pensa comigo. Você acredita que no mundo ditoso vai ter religião? Não. No mundo ditoso vai ter só amor. Não vai ter divisões. Todo mundo vai amar. Aí, assim, é uma coisa... Eu tenho certeza que vocês pensaram nisso, porque eu pensei também. O que eu pensei foi assim, eu não sei. Não sei como que isso vai se dar. Eu não sei. Mas as religiões, as ciências, tudo, são formas de você chegar ao amor de Deus. Concorda? Mas aí a ciência que eu pensei por exemplo, a ciência, como que é o universo? Como se explica o universo? Como se aplica as vibrações, isso explicado cientificamente. Eu entendi. A tendência disso, Deli, é disso tudo acabar. Porque assim, Cristo é de qual religião? Ele estudou qual ciência? Ele cursou qual faculdade? Ele fez doutorado? Não. O Cristo está no amor de Deus. Então ele tem a sapiência e a moralidade dos Cristos. Então não tem divisão. Então assim, no caminho regeneração ditosos, eu arrisco dizer que nos mundos ditosos, eu arrisco dizer, tá? Eu posso estar errado. Nós não vamos ter religiões, nós não vamos ter divisões, nós vamos estar amando. A nossa religião, a nossa ciência vai ser amar, porque nós vamos ter esses conhecimentos. Nós vamos ter esse grau de purificação, de compreensão. Hoje, no mundo onde a gente saiu de primitivo, provas e expiações, nós precisávamos desse conceito, precisamos daqui, precisamos dali, tal, para a gente poder abrir, dividir, para depois fazer o quê? A união. É o que os Espíritos falam lá no Livro dos Espíritos. Né? Qual religião que vai ser a religião do futuro? Será que vai ser o Espiritismo? Os Espíritos falam não. Vai ser a religião de maior homens de bem que fizer. Ou seja, qual que é a religião que faz mais homens de bem? A religião do amor. É esse. Eu acredito também no fim da ciência, porque quando atingirmos esse patamar, já vamos ter atingido o grau máximo de inteligência e amor. Então, já estamos no grau máximo. E conhecimento, né? Tudo. Pois é. Tudo. Conhecimento científico. Sim. A inteligência, no caso, é o conhecimento máximo. Porque nós não usamos a nossa inteligência no grau máximo. Né? Ninguém utiliza. Quando atingirmos esse patamar, estaremos no grau máximo, tanto de amor quanto de inteligência. Porque os Cristos continuam evoluindo. Em quê? Em amor e inteligência. Isso aí. Mas quando chega no puro, nós, no nosso nível, teremos o nível máximo, inteligência e amor. Então, não tem necessidade da ciência. Numa frase antes Delisete. A gente não precisa dela mais. Não vamos precisar. É a união. Vai unir. Isso aí. A ciência não precisa mais. Porque dentro da própria doutrina espírita, né, a gente tem filosofia, a parte religiosa e a parte de ciência. Mas isso é o que a Anja está falando. A nossa inteligência ainda precisa disso. Sim. Nós precisamos de ler a mensagem antes de começar o estudo para poder concentrar. Mas quando chegar
quando chegar nesse ponto, Delisete, não é que vai sumir. Ela já. Vai ser tão natural na gente. Nós já sabemos tudo. Já assimilamos tudo. Ela está dentro dessa inteligência que a Ângela falou. Nós já atingimos o conhecimento. Então, não é que ela vai sumir, é que a gente já vai conhecer. Não sei. Uma escola, se a gente pensar numa escola, a criança começa 1 mais 1. Quando você está no nível superior, você não precisa. Você já assimilou 1 mais 1, 2. É a mesma coisa. Nós vamos acumulando. Né? Mesmo que permaneça adormecido, isso está acumulando. Eu vou deixar a Verônica falar só para concluir, porque se você tivesse lido o Delisete, a primeira frase do versículo 8, antes de você ler igual quanto a profecia, quanto as línguas, olha o que jamais desaparecerá. Caridade. Então, por quê? Porque essa caridade é o amor. O amor máximo. Máximo. É isso aí. Jamais passará. Perfeito. Muito boas colocações. Então, antes da Verônica, nós vamos seguir esse caminho aí da Marília, lá no capítulo 12, quando ele fala dos dons, da diversidade de dons, ele fala lá no 31, aspirai aos dons mais altos, aliás, passo a indicar-nos um caminho que ultrapassa a todos, a caridade. E aí ele entra com isso aí. Com um dom mais alto a ser aspirado. É isso aí. Perfeito. Pode falar, Verônica, desculpa. Que isso? Não, é só completar, quando a gente falou desse capítulo 13, que é o mais impactante, talvez, para muitas pessoas, porque é o hino ao amor. Se a gente pensar na profundidade que é esse texto, da maneira como Paulo descreve esse amor, que é um amor ágape, que é um amor incondicional, que é um amor altruísta, que é o maior de todos os dons, como a Jane acabou de falar. E se a gente lembrar da história de Saulo, é uma esperança para a gente. Porque é alguém que não tinha, na demonstração comportamental, esse amor. Não tinha. É alguém que matava, é alguém que perseguia, era alguém ególatra. E olha essa transformação no mesmo processo da mesma encarnação. Então, isso mostra para gente que há esperança, que nenhuma das ovelhas vai ser esquecida, que nós podemos sim encontrar esse amor, que a gente pode sublimar. Como é que a gente pode imaginar vendo aquele Saulo que cometeu o que ele cometeu, escrevendo esse capítulo 13 da Carta aos Coríntios? Olha a transformação que tem, né? Então, se foi possível para ele, e isso é muito consolador para a gente também. Eu não consigo, eu não posso. Consegue sim. Pode sim. Então, eu acredito que... Porque se a gente pegasse um poeta, alguém que escreve bonito e já teve uma vida assim, você fala, nossa, bacana. Mas o cara, com a história de vida dele chegar nesse ponto, é muito bacana. É muito profundo, né? É um exemplo muito grande pra gente. Se pedisse a Saulo escreve sobre o amor. Ele teria escrito alguma coisa da Torá, amar o seu próximo, alguma coisa da Torá, alguma coisa que... Mas aqui, ele já tomou pedrada, já foi preso, já ficou doente, já melhorou. Então, ele atingiu esse âmago. Inclusive, uma das questões que ele teve que se defender foi que eu estou falando que eu estou adiantando lá o estudo dos Gálatas lá, tá? Uma coisa que ele teve que se defender é que ele ia na igreja, ele fundava, voltava e começava a fazer o grupinho. Quando ele ia embora, chegavam alguns e falavam assim, olha, esse Paulo aí não acredita tudo que ele fala, não. Ele não foi apóstolo de Cristo. Ele não viu Cristo. Ele não viu nada. E tudo que ele fala aí, ele perseguiu os cristãos. Ele perseguiu. Então, até Paulo, ele teve que lutar contra ele mesmo. Ele teve que lutar a imagem que ele fez lá atrás. Mas ele luta não com edificando um arrependimento, uma mágoa. Não, ele confirma. Eu fui, mas olha como eu sou agora.
Se lembra? É igual a gente faz as técnicas de esclarecedor. Puxa pro agora. Porque assim, eu não posso voltar lá pro passado, eu fui. Ele não nega, eu fui que desencadeou a perseguição aos homens do caminho. Mas olha o que eu fiz agora, quando Cristo apareceu para mim. Olha o que eu fiz. Olha as minhas obras. Olha as igrejas, olha as amizades. Então ele puxa para os valores que ele está fazendo agora. Então, o que eu vejo que ele fez em cima de tudo isso aí que vocês estão falando foi o seguinte. Ele pegou o Velho Testamento, Paulo, com o Cristo sendo a liga do amor entre Paulo e o Novo Testamento. E passou a exemplificar e espalhar o que ele passou a compreender. Uhum. Eu penso que tudo se resume na compreensão. Só que precisava da liga do amor nesse meio. Uhum. Que é onde entra Jesus. Ele passa então a vivenciar, deixar para trás Saulo e o Velho Testamento, passando a viver através da liga do amor, que é o Evangelho, e Jesus na vida dele. Ele percebe isso, ele faz essa união, e a partir dali... É a mesma união que a Delisete estava perguntando a respeito do conhecimento e da ciência, né, e das religiões, que é o destino da humanidade, a hora que a gente conseguir compreender plenamente o amor e compreender plenamente a ciência, a gente vai ter chegado em um nível aí dos mais evoluídos, né? Uhum, uhum. Eu acho que nesse meio aí o que está faltando é o que a gente está fazendo aqui agora, é a compreensão de tudo para botar em prática a vivência. É o que Paulo fez. A partir do momento que ele encontrou com Jesus e compreendeu a necessidade do amor e transformou o que ele já sabia no novo, botando em prática, nasceu Paulo. E ele faz tudo isso com muita humildade, porque lá no capítulo 9 ele fala: anunciar o evangelho não é título de glória para mim. É antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Né? Então, assim, tudo isso que a Lu falou, e com muita humildade. Isso aí. Essa fala de Paulo aqui, ela é muito importante em tudo o conceito que a gente está falando dele aqui. Porque, assim, ele se arrepende, mas ele se arrepende, né, num dinamismo de construir, de refazer, de mudar a história dele. E ele consegue, gente. Ele fica 30 anos da vida dele nessa caminhada, nessa luta que ele fala, que é uma luta com ele mesmo, porque o bem que ele quer fazer, ele não está conseguindo, mas o mal está saindo dele. Então ele passa 30 anos desse resgate. Por tudo que ele foi, ele poderia ter entrado numa zona de vitimismo e ficar só se lamentando e choramingando, né? Uhum. Da lembrança de toda a matança que ele causou. E aí, ao contrário, ele vai à luta. Mesma coisa lá que montou e foi trabalhar. A gente costuma, né, muito falar assim, e até colocando com o que a Verônica também mencionou aí, a mudança de Paulo, ela foi muito grande. A gente pode até algumas vezes falar assim, mudou da água para o vinho. Mas o que faltou para o Paulo foi o amor. Ele continuou com o conhecimento da Torá dele, ele continuou com o conhecimento de grego, de Roma, das cidades. Ele colocou o amor ali. A mudança radical foi de Maria Madalena, que teve que deixar tudo, mudar a vida para aceitar. E teve o amor ali também. O Paulo, o conhecimento do Messias, caiu como uma água, como um fluido nas engrenagens que estava precisando dentro de Saulo, que era o fluido do amor.
foi onde que ele trabalhou aquilo tudo ali. É claro que a gente já falou algumas vezes aí, desde o início dos estudos das cartas, né? Não era para ter lapidado Estevão. O plano A era Estevão, Paulo e Abigail. Mas aconteceu aquilo ali, precisou o mestre fazer uma intervenção e ele cair de joelhos ali, para poder, né, vamos dizer assim, cair a ficha nele ali também. O exemplo de Maria Madalena foi maravilhoso, a transformação dela e tudo, mas precisava desse conhecimento do Paulo para ele poder divulgar a mensagem. Sim, era a missão dele. Porque Maria Madalena, ela vivenciou foi cuidar dos leprosos, né? Colocou todo o amor na prática daquilo que ela aprendeu, mas precisava-se que a Boa Nova se espalhasse. Sim. E o Paulo foi primordial. Inclusive, nós só estamos aqui hoje por causa dele. Porque senão o cristianismo, o judaísmo messiânico tinha engolido pelo farisaísmo lá. Nós só estamos aqui por causa dele. Que saiu, que foi para os gentios, que espalhou, que codificou, que colocou Lucas para poder escrever o Evangelho, que auxiliou Pedro, que tirou a circuncisão do cristianismo, que tirou isso aqui. Olha só. Que sustentou as igrejas que tinham sido fundadas. Foi a sustentação que da se igreja, importou, né? com cada uma delas, né, fazendo as viagens, evangelizando. Então, Maria Madalena fez sim essa transformação maravilhosa, né? Foi lindo demais. Mas ela fez essa movimentação levando ela. Paulo, praticamente, através de tudo que ele fez, dos passos dele, juntamente com Jesus, carrega a humanidade quase toda. Porque o ensinamento que ele deixou é a chave para a nossa transformação, junto com Jesus. Porque o que ele fez aqui, o que ele está escrevendo aqui, o que ele está elucidando todas as igrejas aqui, sustentando em todas as igrejas, é o ensinamento do Cristo. É a transformação do velho para o novo. É exatamente o que Kardec veio fazer para a gente. Pegar tudo isso aqui e trazer para o novo, que é o que nós precisamos entender e viver agora. Perfeito. Valéria levantou a mão aí, Sidney. Só para completar isso que a Lu falou, ainda no livro do Haroldo, aí ele vem falando, eu achei até muito interessante, ele cita o padre Fábio de Mello, falando que o padre Fábio de Mello fala que adotar uma religião está na antessala da espiritualidade, porque realmente o que cabe é o processo de ascensão espiritual, modelando Jesus e guiado por ele. Mas aí aqui fala que o Paulo, ele entendia que o ensinamento do Cristo tinha o objetivo de transformar o mundo e construir uma nova humanidade. Então, por isso que Maria Madalena fez isso, ela modelou Cristo, ela criou Cristo, ela se aperfeiçoou. Agora, ele, além de fazer isso, a partir dos conhecimentos todos, como a gente falou aí, ele passou a construir, é o que você falou, nós estamos aqui por causa dele. Ele não vivenciou só para o espírito dele, ele deixou para a construção de uma nova humanidade, né? Eu acho interessante. Muito bom. O tempo passou muito rápido, gente. Muito rápido. Quando eu olhei aqui, estava faltando 5 minutinhos. Achei até que estava mais tempo aqui. Alguém tem mais alguma colocação? Um monte, mas vai ficar para depois. Vai ficar para o grupo no mundo espiritual, então. Foi muito bom ouvir vocês, a participação de vocês, tá? As colocações, eu acho que a gente ganha muito nesse finalzinho, a gente colocando o que aprendeu, as questões de Paulo, a gente puxa alguma coisa para lá, puxa aqui, mas a gente sempre cai nesses conceitos que Paulo nos trouxe aí e que têm sido muito importantes para a nossa vivência aí, principalmente para aqueles que se propõem a estudar e entender um pouco mais dele, né? E a gente, na nossa humildade aqui, vem trazendo o que a gente coloca aí, mas
é o mais perfeito dos estudos? Não, não é. Isso não tem consciência. Mas é aquilo que a gente pode alcançar. Onde a nossa mão está alcançando. Eu posso alcançar aqui. Então eu vou. Então a gente tem que se contentar em mais. Estudar, praticar, transformar. E a gente vai ampliando os nossos limites, assim como o próprio Paulo fez. Saindo de Jerusalém e indo para todos os gentios. Gente, só para terminar, eu convido vocês a lerem a mensagem do Emmanuel, do Fonte Viva, capítulo 90, que ele comenta a última frase lá do versículo 13 do capítulo 16, quando ele fala: vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. É uma mensagem que cai assim como uma luva nesse capítulo. Então, varonilmente, Jane? Mensagem muito boa. Pode ler aí, que vai complementar todo esse estudo que a gente fez. É muito bonito. E semana que vem, segunda carta, tá? Entraremos mais uma carta aí. Fiquei muito feliz de ter terminado semana passada essa carta aí. Dei graças a Deus. Dei glória a Deus por ter chegado mais um final. Foi muito bacana ter entregue esse trabalho aí e fazer parte desse núcleo de estudo aqui. É muito prazeroso. Dá uma satisfação muito grande aí pra gente. Encerramos então? Só uma perguntinha. Quarta-feira, dita de cinzas, vai ter grupo normal? Ué, eu vou estar aqui. Pra mim tem, a não ser que todo grupo fale: não, vou viajar, não vou dar. Eu vou estar aqui em Juiz de Fora, eu vou estar trabalhando. Então tá. Só para saber. A empresa que eu trabalho não tem carnaval, então para mim tudo é normal. Então, ô Verônica, você fecha pra gente? Fazendo uma gentileza, um favor? Obrigado. Pois não. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Paulo, a Jesus, agradecendo pela oportunidade benéfica desses encontros semanais, podendo aprofundar nesses ensinamentos transcendentais, que é um bálsamo para cada um de nós. Que possamos, Jesus, arregimentar forças, vibrações e esforços, para que nosso dia a dia possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos assimilando, aprendendo e conhecendo. E que, apesar de altos e baixos da nossa escada evolutiva, possamos, quando estiver nos períodos baixos, olharmos para o alto e lembrarmos desses exemplos que foram citados aqui hoje. E saber que temos condições de se erguer, de levantar e de caminhar com passos cada vez mais firmes na sua direção. Que no decorrer desta semana possamos todos ser envolvidos em vibrações benéficas de amor, de caridade, de gratidão, e continuarmos trabalhando fielmente nesta seara do Cristo, que acolhe a cada um de nós com amor, com paz e com muita benevolência. Envolva-nos, Jesus, no seu amor e nos auxilie para que possamos continuar a nossa jornada. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Excelente, gente.